Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Bom, na aula de hoje, eu irei fazer a resolução da lista 2 de Física. A primeira questão nos diz o seguinte: analise os vetores no quadro abaixo, em seguida, cite quais vetores possuem o mesmo módulo. Ou seja, a questão quer saber quais são os vetores nesse quadro aqui abaixo que possuem o mesmo tamanho, né? O mesmo módulo. Então, a gente vai analisar da seguinte forma. Observem que eu já coloquei aqui a resposta, né? Que é o vetor D, o vetor E e o vetor F. Eles são iguais porque, se vocês observarem, o vetor D aqui, ele pega, 3 lados aqui na vertical e pega 2 lados aqui na horizontal, certo? E o vetor F, da mesma forma, 2 quadrados na horizontal e 3 quadrados na vertical. Com o vetor E, a mesma coisa, né? 3 quadrados na vertical e 2 quadrados na horizontal. Percebam que com o vetor B é diferente, né? Porque ele pega 3 quadrados na horizontal e 3 quadrados na vertical. Então, isso já faz ele ser de um módulo diferente desses outros. O C, da mesma forma, ele pega 3 quadrados na horizontal. Então, a gente percebe que o tamanho dele já é menor, né, do que os outros. E o vetor A, né, ele também, a gente já observa logo de cara que ele é diferente, né? O tamanho dele é bem maior do que os outros, porque ele pega aqui, quase 4 quadrados, né? Aliás, quase 5 quadrados, né? Pega 4 quadrados e meio. Então, isso faz ele ser diferente, né, em tamanho dos outros vetores. Esses vetores aqui, vetor D, E e F, eles possuem o mesmo tamanho, né? Mas observem que os sentidos e a direção deles é diferente. Mas a questão queria saber apenas o tamanho. Então, né, essa aqui é a resposta. São iguais os vetores D, E e F, certo? Então, vamos lá para a nossa segunda questão. Bom, aqui na segunda questão, nos diz o seguinte: uma força de módulo igual a 25 newtons é aplicada sobre um corpo em um ângulo de 30 graus, como mostrado na figura a seguir. Quais são as componentes x e y dessa força? Então, né, na prova, na lista, eu coloquei essa imagem, não é? Que aqui temos um bloco de 25 newtons, que a questão nos diz. Temos a força aqui, que é esses 25, né? Ela está sendo puxada nessa direção, né? Esse aqui é o vetor dessa força. E também temos aqui o ângulo, que a questão nos dá, que é 30 graus, certo? E aí, a questão nos pede para descobrirmos aqui os valores dessas componentes, da Fy e da Fx, né? Que são as componentes, né, dessa força F. Então, vamos lá. Como que a gente vai descobrir, né, os valores dessas componentes? O primeiro passo, né, a primeira coisa que eu fiz, eu ampliei aqui essa parte aqui, eu ampliei ela para cá, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Mas observem que aqui, né, eu tenho um triângulo. Mas se vocês analisarem bem, é a mesma coisa que eu pegar essa parte bem aqui. Por quê? Qual foi a diferença que eu fiz? Eu apenas movi esse vetor, né, que é o Fy, eu movi ele para cá, tá? Eu movi esse vetor e não alterei nada. Por quê? Porque eu só mudei ele de posição. Ele continua com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, né? Eu alterei apenas a posição dele. Então, aqui vai ser o vetor Fy, certo? Pronto. E agora, eu tenho esse mesmo triângulo aqui, né? Eu tenho ele ampliado aqui, certo? Então, vamos lá. Depois que eu fiz essa ampliação, a gente vai focar agora só nesse triângulo aqui. Bom, e aí, a gente vai agora, já que a gente tem um triângulo, né? A gente vai colocar quem é cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa.
né? Eu já fiz isso aqui porque eu gravei uma aula pelo Meet, eu fiz uma aula tinha algumas pessoas, né? Eu resolvi a lista com essas pessoas, mas eu pensava que a gravação estava sendo feita e eu fui ver, não saiu o áudio. Então, por isso eu tô resolvendo novamente, para quem não assistiu e quem ficou interessado em ver depois, certo? Então, aqui, o cateto oposto ao ângulo, né, vai ser aqui o FY. O FY, porque, como eu disse, né, ele está aqui, ó, oposto ao ângulo, certo? O cateto adjacente vai ser aqui o FX, porque ele tá bem do lado do ângulo, né, aqui do ângulo de 30 graus. Aqui o F, né, a gente já tinha lá no desenho. O F, ele vai ser a hipotenusa, porque ele é o lado maior do triângulo, né? Então, a gente já tem aqui os valores. Tem FY, tem FX e tem F. Essa relação aqui, essa que tem aqui do seno e do cosseno, eu falei para vocês no meu último vídeo, né, que é sobre decomposição de vetores. Eu falei sobre essa relação seno e cosseno. O seno de θ, ele é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, essa relação vocês sempre vão ter que lembrar, né? E o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Já que a gente tem essas relações né? Essas duas relações aqui, e a gente tem todos os valores aqui, né? FY, FX e F, a gente vai agora só substituir esses valores, né? Então, tem aqui, ó, que seno de θ é igual a FY dividido por F, né? O FY que eu coloquei aqui é o cateto oposto, não é? Que a gente viu no triângulo. E o F é a hipotenusa, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa é igual ao seno. Então, temos que, passando essa parte aqui, né? Passando ela para multiplicação, a gente tem que FY é igual a seno θ vezes F. E o cosseno de θ, né? A gente tem o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? FX. Então, eu substituí aqui o FX sobre a hipotenusa, que é F, né? Que é o lado maior aqui do triângulo, a hipotenusa. Então, passando aqui para multiplicação, temos que FX é igual ao cosseno de θ vezes F. Pronto. Já que a gente tem isso, a gente agora só vai substituir os valores e encontrar a componente FX e FY. Bom, FY, que como eu disse, né, aqui, FY é igual a seno de θ vezes F. Seno de θ. Quem é θ? Analisando aqui na nossa figura, θ é 30 graus, não é? Então, temos aqui seno de 30 graus vezes F, que é 25, né? A força que a questão já nos diz. Seno de θ, eu coloquei aqui 0,5 vezes o 25 que eu repeti, certo? Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, a gente tem que FY é igual a 12,5 newtons, né? Então, a gente já tem aqui o valor da nossa componente FY. Nossa componente FX. FX é igual a cosseno de 30 vezes 25. Observem que é o mesmo passo, né? Só que aqui, ao invés de um seno, a gente vai ter o cosseno, né? E é isso que vai dar de diferente, tá? Então, a componente FX é igual a cosseno de 30 é 0,86 vezes 25, que é da força, né? Então, agora eu faço essa multiplicação aqui. Então, eu tenho aqui que Fx é igual a 21,5 newtons, certo? Então, a gente descobriu aqui os valores das componentes Fx e Fy, que era o que a questão nos pedia. Bom, então, temos aqui na nossa terceira questão o enunciado que diz o seguinte: some os seguintes vetores através da regra do paralelogramo. Eu percebi, né, que muita gente somou os vetores através da regra do polígono, né? Só colocou aqui a origem de um vetor com a extremidade de outro e traçou aqui, né, um vetor soma. Só que não é dessa forma que se resolve. Por quê? Porque a questão está pedindo, né, para a gente somar através da regra do paralelogramo.
Então, vamos lá. Na regra do paralelogramo, a gente não vai unir a origem com a extremidade, porque dessa forma aí é a regra do polígono. Na regra do paralelogramo, a gente vai unir a origem de um vetor com a origem de outro vetor, certo? Depois disso, o que a gente vai fazer? Traçar uma reta paralela ao vetor A, que vai ser dessa forma, e uma reta paralela ao vetor B, que vai ser dessa forma. Depois, é só a gente traçar aqui uma reta, né, que vai ser o nosso vetor soma. Entendeu? Pronto, é dessa forma que se resolve a terceira questão. Muito simples, né? E agora, nossa última questão, né, que é a quarta. Some os seguintes vetores através da regra do polígono. Essa questão também aqui já está resolvida, né, que eu já resolvi. Era só vocês irem colocando os vetores. Tinha aqui o vetor A, o vetor B, vocês iam colocando um vetor, a origem de um vetor na extremidade do outro. E aí, quando vocês unissem todos esses vetores, né, da mesma forma que estava lá, vocês só iam passar aqui, ó, uma reta, traçando aqui para fechar. E essa seta, ela vai ser o vetor soma, tá? É o que vai fechar aqui essa parte dos vetores. Bom, gente, então, essa foi a correção da nossa segunda lista, né? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. E muito obrigada a atenção de todos. Até nossa próxima aula.